e hoje de volta com mais um capítulo da saga romana aqui no História com o Zelota. No vídeo de hoje eu falarei sobre Juliano, ou Apóstata, conhecido como Apóstata porque foi o restaurador, o último imperador pagão, ele que trouxe o paganismo de volta ao Império Romano após aí um período de vários imperadores cristãos. E contarei os detalhes dessa história aqui neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar a história do Juliano, eu peço a vocês que por favor dê um tapote nesse like, compartilha com a galera. Mas você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui eu falo sobre história antiga, tem várias civilizações do mundo antigo e como foco principal a história de Roma, saga romana. Eu estou falando de Roma desde a sua fundação, passando pelos seus períodos da monarquia, república e chegando ao império. E aqui eu falo de todos os imperadores, sem poupar ninguém, dissecando um a um. Não escapa ninguém aqui do Zelota. E sempre trazendo muitas imagens e com a metodologia nada ortodoxa. Então me segue lá no Instagram, @Zelota. Quem não tiver Instagram tem o Facebook, tem a minha página, eu sempre deixo o link aí na descrição. E também se inscreve aí no canal, dá um tapote nesse botão vermelho e nessa sineta aí. E vale a pena porque história antiga é aqui mesmo. E vocês sempre participam aqui com as suas sugestões. Eu tenho várias anotadas aqui, que são os vídeos especiais. Então cada meta de inscrito batida eu faço um vídeo especial e com as sugestões que vocês têm mandado aí nos comentários. Então se você tem alguma sugestão de alguma civilização do mundo antigo que você encontrou pouca coisa por aí pelo YouTube, então manda a dica aí que eu posso trazer para vocês aí esse vídeo especial. A nossa meta atual é de 375 inscritos, então se a gente chegar até o dia de amanhã essa meta, no sábado prometo que estarei trazendo aí um vídeo especial para vocês, que foi sugerido por um dos nossos inscritos, beleza? Então vamos lá, e tem muita coisa para falar sobre Juliano. Juliano, que se chamava na verdade Flávio Cláudio Juliano, ele que foi imperador romano nos anos de 361 a 363. Ele ficou apenas 20 meses no império, mais o imperador aí de um breve império, né? Depois de uma sequência de imperadores que passaram até um certo tempo, com o próprio Constâncio II, que foi o imperador do vídeo passado, né? Ele nasceu em Constantinopla no ano de 331. Ele era filho de Júlio Constâncio, que era meio-irmão do Constantino, e de Bezina, que acabou morrendo pouco depois do nascimento do Juliano. Então ele sobreviveu ao expurgo de Constantinopla no ano de 337, junto com o meio-irmão dele, Galo, né, que era filho já do Júlio Constâncio, já com outra mulher. E aí o que aconteceu? Eles escaparam porque eles eram crianças, né, e todos os adultos do sexo masculino foram assassinados aí nesse expurgo de Constantinopla, a mando de quem? Constâncio? Não, Constantino II. Esse que tinha um complexo de perseguição, um complexo de usurpação. Então ele resolveu mandar matar todos os parentes, exceto os irmãos, e escapando apenas as crianças. Isso foi mencionado no próprio vídeo lá do Constantino II. Então como o Constantino II ele era o mais velho, teve toda aquela questão da briga, ele achava que ele tinha direito a ter mais territórios, mais províncias no seu império, né? Teve posse a mais províncias, né? Teve aquelas brigas com o irmão Constante, ele acabou morrendo por causa disso, e o resto das histórias você pode ver nos vídeos anteriores. Não vou contar mais detalhes porque aqui é Juliano. Então é o seguinte, ele e o irmão, depois desse expurgo de 337, eles foram enviados para morar em uma vila em Micelum, na Capadócia, onde lá eles foram criados. E o Juliano ele foi criado dentro de uma rigorosa educação cristã, onde ele chegou até mesmo a ser um orador das palavras sagradas, das escrituras sagradas. E ele sempre foi fascinado pelo paganismo. Apesar de ter sido criado no cristianismo, ele sempre teve um interesse maior pelo paganismo. E aí ele, depois que foi ficando mais velho, foi estudar fora. Então ele foi viver em Constantinopla e na Nicomédia, onde lá ele vai conhecer um filósofo pagão chamado Máximo de Éfeso. E ali foi onde ele começou a se introduzir ainda mais na filosofia
nos estudos e principalmente no paganismo. Tanto que esse Máximo de Éfeso é considerado como o responsável pela conversão do Juliano no paganismo, que era um paganismo diferente. Era um paganismo que ele era místico, ele era associado à magia, então ele era totalmente diferente daquele paganismo convencional que existia em Roma desde as suas origens. Então ele escondeu essa crença dele durante 10 anos. Então ele passou aí todo esse tempo escondendo que era pagão, vivendo como se fosse um cristão. Até que vai surgir a oportunidade dele se tornar César, como eu contei lá no vídeo do Constâncio II, após a morte do meio-irmão dele, o Galo, né? Aí que ele havia sido enviado para a Grécia, né? No caso o Juliano. Foi para a Grécia por quê? Após a morte do Galo, pela a acusação de tentativa de usurpação e todos aqueles abusos que ele andou fazendo em Antioquia, o Constâncio II mandou o Juliano para um exílio na Grécia. Só que ele adorou esse exílio, porque lá foi onde ele teve um contato ainda maior com os maiores interesses dele, que eram a literatura grega, que era a filosofia grega e o paganismo. E ele só não morreu porque ele foi poupado pela primeira esposa, a imperatriz Eusébia, a primeira esposa de Constâncio II. No vídeo passado eu falei que ninguém sabia o nome dela, mas eu descobri aí em um site português que tinha aí esse nome dela, né? Agora, se realmente é Eusébia, vou ficar sem saber, sem ter certeza. Mas enfim, pelo menos temos um nome, né? E aí, quando ele estava ali finalizando os seus estudos na Grécia, ele vai ser convocado pelo Constâncio II, que resolveu dar uma oportunidade a ele, né? De ter aí um parente como César. E aí convoca ele até Mediolano, né, que é a cidade de Milão, para aí um acordo dele ser intitulado como o César, o caso vice-imperador. Então Constâncio II ele casa a irmã dele, Helena, com o Juliano. E Helena, que era a irmã mais nova dele, né? A outra, Constantina, que era conhecida como Sanguinária e que virou santa, sabe lá por quê? Acabou morrendo aí no vídeo passado, vocês viram a história. E aí o Juliano foi enviado para a Gália, onde lá ele teve que resolver aquelas pendências que ainda estavam na época lá do Magnício, que foi enfrentar os francos e os alamanos. E aí no ano de 337 ele vai conseguir uma vitória importante contra os alamanos, perto da cidade de Estrasburgo, na Alemanha. Em 360 vão começar aí essas tensões com o Constâncio II, que havia sido, aí foi o seguinte, né? Só fazendo um breve resumo, relembrando aí um pouco do que eu falei no vídeo passado, né? Constâncio II estava partindo para uma campanha contra os sassânidas, e aí ele quis testar a lealdade do Juliano e convocou as tropas do Juliano para se juntarem às tropas dele para enfrentar os sassânidas. Mas aí as tropas do Juliano, que estavam na Gália, negaram ir até o outro lado do império para ir para o Oriente, participar dessa batalha, e proclamaram lá o Juliano como imperador. Estavam motivados pela liderança dele. Claro, os caras não queriam atravessar todo o império. E isso vai dar toda aquela confusão em que o Constâncio II vai ficar novamente dividido entre enfrentar o Sapor II ou enfrentar um usurpador. Então, no meio do caminho, ele resolve enfrentar o Juliano. Só que aí ele acaba morrendo no meio da viagem de uma febre, e aí o Juliano acaba se tornando o único imperador. E aí acabou não havendo essa luta, uma morte do Constâncio II em 361. E aí o Juliano ele chega em Constantinopla já como imperador no final do ano, em dezembro de 361. E lá ele já chega fazendo mudanças. Primeiro ele começa a se livrar de todo mundo que fazia parte da corte do Constâncio II. Todos os funcionários, todos aqueles bajuladores e todo aquele pessoal, ele sai dispensando todo mundo, né? Os funcionários, administradores,
principalmente aquelas pessoas que ele já conhecia e não gostava, até porque ele frequentava também a corte lá do Constâncio, né? E aí ele proclamou a liberdade para o culto do cristianismo e do paganismo. Então os dois estavam livres para cultuar suas crenças. E aí com isso ele acaba liberando o cristianismo, que havia sido proibido na época de Constantino II, que proibiu os sacrifícios, aquela questão toda que culminou também com a morte dele, vai ser um dos resultados, os fatores, né, que resultarão na morte dele. E aí estava todo mundo liberado. E por isso ele vai se chamar de restaurador do paganismo. Aí daí vem o apelido apóstata. E aí ele vai também liberar o clero que estava exilado na época do Constâncio II. Creio eu que tenham sido bispos ortodoxos, já que o Constâncio II ele era ariano. E desde os vídeos lá do Constantino eu venho falando sobre essa questão do cristianismo ortodoxo e o cristianismo ariano. E era um confronto, um conflito realmente, e os caras não conseguiam se entender. E o Constâncio II era ariano. Então ele ele ordenou que esses bispos, esse clero fosse liberado e pudesse retornar para Constantinopla. Então ele também vai começar a reduzir gastos. Além de ele ter dispensado todo aquele pessoal que ele não queria que fizesse parte da corte dele, ele já vai demitindo algumas pessoas, vai reduzindo o quadro que fazia parte do palácio. Então ele demite algumas pessoas, dispensa, por exemplo, agentes in rebus, que seriam quase que uma polícia secreta. Ele vai reduzir a quantidade de pretores e de secretários. Ele vai reduzir também impostos. Isso também vai ser outra medida dele, uma medida econômica, já que o Império Romano estava passando mais uma vez por dificuldades financeiras, sempre pela questão das guerras, as constantes guerras, essas campanhas do Constâncio contra os sármatas e os sassânidas também, né, foram os dois que ele lutou contra, e também a questão da guerra civil que aconteceu contra o Galo. Então tudo isso é dinheiro, campanhas militares custam muito caro. Então ele vai reduzir esses impostos, as taxas, né, e também os débitos retroativos do tesouro. Vai começar a enxugar as coisas aí. Então ele vai ter um controle imperial sobre as finanças públicas do império. Então com isso ele vai tendo várias atitudes no âmbito econômico, já que ele era um cara extremamente inteligente, um cara que estudou muito, então era um cara praticamente pronto para fazer aquilo ali. Mas vão acontecer alguns problemas, né? Claro, mais na frente eu vou contar. E ele vai destravar também o desenvolvimento das cidades e dos conselhos municipais, que estavam todos estagnados, né? Período só guerra, então nada estava se desenvolvendo aí nas províncias. Então com isso ele vai conseguir, dentro dessa economia que ele vai fazer da redução de impostos, e ter mais dinheiro para poder colocar como investimento aí para que as cidades se desenvolvam. E esses conselhos municipais, eles justamente eram responsáveis pela gestão desses municípios. Claro que a principal figura seria das províncias, os pretores, né? Então outra coisa que ele vai fazer vai ser sua base de apoio, que vão ser os pagãos, né? Então ele vai reabrir os templos que haviam sido fechados e vai reformá-los. Com isso, cada província viria a ter um sacerdote, mas o principal, né, o pontífice, era o imperador. Como ele era um imperador pagão, então ele que era responsável pela gestão desses templos, e esses sacerdotes ficavam sob o comando dele. Então, como já mencionei várias vezes aqui, ele era um cara muito estudado, então ele redigiu um hino para o Rei Sol, né, que era aquele mesmo rei, o deus do Sol Invicto, né, que era o mesmo deus lá do Heliogábalo, o imperador transgênero, que eu fiz o vídeo também sobre ele, e que era também na Grécia Antiga conhecido como deus Hélio, né, o deus do Sol, mas que os imperadores romanos utilizavam muito, inclusive nas suas armaduras, o símbolo desse Sol, que representava aí o deus da vitória. Então ele vai escrever vários textos de teologia pagã, ele vai olhar a cultura grega e pagã. Isso vai ter que ser ensinado
nas escolas no Império Romano. Porém, os professores cristãos, eles não poderiam ensinar sobre cultura grega. Claro que paganismo os caras não iam ensinar, né? Mas a cultura grega eles gostariam de ensinar, mas não podiam. Isso vai causar uma revolta aí, vai começar uma série de revoltas dos cristãos com relação a ele. Já que ele era pagão, liberou o cristianismo, era normal, tranquilo, manteve, não perseguiu ninguém, mas também a perseguição dele não era de matar, mas de fazer algumas sanções, aí no caso aos cristãos. E quem mais se indignou na época foi um homem chamado Gregório de Nazianzeno. E esse foi um dos maiores teólogos cristãos da época dele, daquele tempo, né? Então, outra coisa foi até o próprio exército, né? Que ele vai fazer banquetes com também, dentro desses banquetes que ele dava para o exército, ele fazia também cultos pagãos. E quando ele fazia o pagamento do soldo, né, que era o pagamento que os soldados recebiam, aquela moeda dourada com a esfinge do imperador, ele entregava também um incenso, né? Então tinham soldados que eram cristãos ali também. Quer dizer, boa parte dos romanos já eram cristãos. Mas então, e essa questão dele não ter perseguido cristãos foi para evitar matanças e o surgimento de novos mártires. Então por isso que ele não quis matar nenhum cristão, já tinha mártires demais. E cada mártir daquele se tornava um santo na igreja cristã. Mas ele fazia duras críticas ao cristianismo. E aí vão começar a surgir alguns problemas. Ele vai fazer uma expedição contra a Pérsia. E aí ele estava em Antioquia, que era a mesma cidade onde o irmão dele, o Galo, ou meio-irmão no caso, estava durante o seu período como vice-imperador. E lá ele vai sofrer dos mesmos problemas que o Galo sofreu. A questão da seca, a falta de grãos e também a presença do exército vai fazer com que diminua a comida. Se você tem tropas, milhares de homens, mais pessoas para alimentar, e com a seca você vai ter menos comida. Então ele vai ter que passar a importar grãos para poder ter estoque em Antioquia. E consequentemente ele vai tentar fazer o quê? Fixar os preços para evitar que o preço aumente. Mas isso vai deixar ele numa situação muito complicada, porque seria uma forma de tentar segurar uma inflação, o que é impossível quando você tem um pouco produto e você precisa e tem uma demanda grande, mas você tem pouco produto. Então a tendência é você aumentar o preço daquilo ali, mas ele fixou esse problema. Então isso vai dar muito problema para ele segurar essa questão do preço. Então vai dar muito problema para ele e para esse conselho municipal que ele tinha. Além do mais, vai ter um incêndio no templo de Dáfne, que vai impossibilitar a festividade do deus Apolo. Apesar de que a maioria era cristã, ninguém se importava com isso ali. Queimasse, para eles, tanto faz, para os cristãos, né? Mas para ele aquilo é importante. E outra coisa que vai incomodar muito os cristãos era aquela questão dele gostar da arte, de teatro, as corridas de cavalo, né, que o irmão dele Galo também gostava. Então a plebe cristã vai ficar muito irritada com ele. Como ele era um cara muito inteligente, então ele vai escrever um texto irônico, né? Ele era muito irônico, então ele vai satirizar a si próprio, respondendo aos insultos dos cristãos, né? Uma publicação chamada Misopogone. Então esse texto foi escrito por ele e foi um de vários outros textos que ele escreveu, que eu vou citar aqui algumas coisas no final desse vídeo. E aí nós teremos finalmente a batalha contra os persas. E nessa batalha vamos ter um início bastante promissor para Juliano, com várias vitórias. Eles vão conseguir atravessar os rios Tigre e Eufrates, que era praticamente a fronteira para se chegar na Mesopotâmia. E aí vai conquistar algumas cidades e fortalezas. E vão chegar próximo à cidade de Ctesifonte, que eu já mencionei em algum vídeo aí dessas civilizações da Mesopotâmia que estão lá na playlist dos vídeos especiais. Só que essa cidade ela acabou não sendo conquistada, acabou dando problema lá, deu ruim para ele e ele teve que recuar com as tropas. Então eles acabaram recuando para uma região montanhosa que era perto dessa cidade. Só que durante essa fuga, uma lança foi jogada e atingiu o Juliano. E foi atingido e feriu gravemente. E acabou vindo a falecer
decorrente a essa lança que foi jogada nele. E com a morte dele, os romanos ficaram, além de ter passado a humilhação de ter perdido essa batalha, perderam também o imperador. E aí que surge o nome de Joviano. Joviano, que era o guarda-costa do Juliano. E ele vai fazer um acordo de paz com os persas para que os romanos se retirem da Mesopotâmia, para que ele pudesse levar o corpo do imperador para ter o seu sepultamento na cidade de Tarso, na cidade do apóstolo Paulo. E ele acabou sendo aclamado como o novo imperador, né? Só que ele teve esse ato aí de liderança, né? Acabou sendo ali um líder situacional e se torna aí o novo imperador, o Joviano. E aí o Juliano ele morre com 32 anos de idade. Ele casou-se com a Helena, mas não teve filhos com ela, que era a última aí da família de Constantino, a única que continua viva, né, dos filhos de Constantino. E ele se destaca aí como um filósofo pela sua intelectualidade, por ser um cara refinado, escrevia em grego, né? Fazia textos sobre o Império Romano na sua época e fazia discursos, além de fazer sátiras sobre os imperadores que antecederam a ele. E ele era um pagão místico que vai rivalizar com as glórias conquistadas do cristianismo nas últimas décadas, desde ali do Constantino, com a liberação do cristianismo em sua totalidade, né? Houve uma tentativa com Filipe o Árabe, mas ele acabou morrendo por causa do Décio, né? Que era um pagão e odiava, mas o Décio também teve um destino muito cruel, morrendo atolado no meio de um pântano. Mas fazendo uma comparação que o Juliano teria sido um novo Marco Aurélio, existe realmente uma semelhança grande entre os dois pelo lado filósofo, os dois terem sido filósofos. Eu particularmente no vídeo do Marco Aurélio, até se foi questionado no vídeo dele, nos comentários, que eu não mencionei o lado filósofo do Marco Aurélio. Na verdade eu foco aqui mais na questão administrativa e militar. Mas o forte do Marco Aurélio sim foi a questão da filosofia, que ela vai surgir no meio de um desespero, né? Já que ele estava enfrentando a peste que havia assolado Roma, depois que os romanos foram atacar tribos bárbaras, e os bárbaros estavam doentes com a peste, isso do lado do Oriente. E aí esses soldados romanos, eles trazem a doença com eles, e quando ela vai se manifesta dentro da Península Itálica. E aí os romanos vão ser assolados por essa peste, todos os cidadãos vão começar a morrer, os soldados morrem, então ele vai ter baixas no exército e sofrendo ataques dos bárbaros. Então ele vai passar anos em campo de batalha, apesar dele não ser especialista em militarismo, em estratégias, em táticas militares. Então, para ele desestressar ou desafogar aquele desespero dele, ele começou a escrever. Então, por isso que ele se tornou um filósofo e fez vários textos escrevendo sobre o que ele sentia, o que ele pensava. Por isso que ele se torna aí um filósofo. Já o Juliano, ele era um filósofo de formação mesmo, era um cara que foi formado dentro do cristianismo, mas aí vai se tornando, se identificando mais com o paganismo. O Marco Aurélio também estudou, para não dizer que eu não estou sendo justo, ele estudou sim bastante também filosofia. Ele é um cara que tinha aquela questão, mas ele vai despertar aquilo durante uma situação ali de perigo, uma situação de dificuldade que ele passou. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Quem tiver aí sugestões, dúvidas, deixa aí nos comentários. E no sábado, se a gente chegar até amanhã na meta de 375 inscritos, estarei trazendo aí um dos vídeos especiais para vocês, com um dos temas que vocês aí indicaram aqui para mim e que eu achei muito bom. Aliás, obrigado a todos que têm mandado aí sugestões, eu tenho anotado todas aqui, hein? Então cada meta de inscrito que for sendo batida, eu estarei trazendo aí esses vídeos para vocês. E outra coisa, rapidinho antes de encerrar o vídeo, que eu esqueci de que nós fizemos um ano de canal no dia 7 desse mês. Então, essa correria dos vídeos eu acabei esquecendo. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal desde o início, até você que está se inscrevendo agora, neste momento, estarem fazendo parte aqui do História com Zelota. Então, muito obrigado a todos, são vocês que me mantêm motivado a estar fazendo esses vídeos para vocês, trazendo aí dois vídeos por semana, né? Eu esqueci de falar também no começo do vídeos todas as quartas e sábado, quartas às 19 horas e sábado às 13 horas. Então nos veremos no sábado, espero que já com um vídeo especial,
Conto com a inscrição de vocês. Um abraço, Zelota, e até lá. Falou, pessoal.